ao Grand Slam, vou falar brevemente, porque, bom, ou Chelem ou Grand Slam é aquela configuração em que você faz mais do que o hat-trick, ou seja, você faz mais do que a pole, a vitória e volta mais rápida. Você faz uma vitória com todas as voltas lideradas. É uma configuração que é realmente uma das mais difíceis de fazer no esporte motor, na Fórmula 1, e o grande recordista dos Grand Slams, eu chamo de Slam, tá? Grand Slam, fica mais fácil da gente poder, né? Vamos puxar para o anglófono aqui. O maior recordista de Grand Slam chama-se Jim Clark, né? Em que, claro, ele colocava toda a sua característica de piloto descendente, e aí o Márcio pode falar bastante sobre essa característica, em que, claro que era um cara excessivamente preocupado em marcar pole position, liderar a maior parte do tempo, então tornou-se também, dado o talento imenso do Jim Clark, uma possibilidade maior dele poder colocar esses Grand Slams no bolso e manter ele, que foi piloto nos anos 60 até hoje, como grande recordista desse tipo de feito do esporte a motor e da Fórmula 1. Vai lá, João. A gente levantou essa pauta rapidinho, porque a gente falou aqui um pouquinho da transmissão, e na transmissão foi falado, até no sábado, que o Jim Clark tem 8 Grand Slam, mais o Max e o Hamilton, que tem 6, tem mais mérito por causa porque na época da década de 60 não havia pit stop. Não existia pit stop. Isso aí, o pit stop moderno, podemos dizer assim, começou a partir de 1982, então vem sendo padrão, hoje é até obrigatório, podemos dizer assim. O Mônaco foi dois pit stops obrigatórios, foi aquela farsa toda, mas não vamos entrar em detalhes. E também meio que sugeriu que o Max e o Lewis têm mais mérito do que o Jim Clark. Mas eu queria só lembrar que eu até anotei aqui um pouquinho antes daqui da gente começar, que, ok, o Hamilton e o Max têm menos na Slam, tem meia dúzia, só que o Hamilton levou 374 corridas para fazer isso, sem reabastecimento, também falando, tem reabastecimento, não teve reabastecimento nesses 6 Grand Slams do Hamilton. O Max tem 6 em 237 largadas. O Jim Clark conseguiu 8 em 72 largadas. Então, essa questão do método, toquei, que eu uso, tem um pistol obrigatório, é mais difícil, tem a prova estratégica, mas você fazer 8 Grand Slams, né? Você larga na pole, ganha a corrida, faz a melhor volta, lidera todas as voltas, e você faz mais de 10% das suas corridas, isso diz muito o que era Jim Clark. Diz muito do que era ele e também diz muito do que era o estilo dele, o que era a tática dele no momento em que ele correu, né? Assim, do que foi dito a respeito do reabastecimento, que claro, não aconteceu, tanto o Lewis quanto o Max não fizeram nenhum grande slam com reabastecimento, o Max nem correu com reabastecimento, se aplica no sentido de que, na verdade, existe um pit stop obrigatório e hoje em dia é um pouco mais difícil você vencer de ponta a ponta. E de resto não afeta. A gente passou um tempo aí distribuindo ponto para a melhor volta, que também afeta um pouco, porque às vezes o piloto que estava com vantagem para fazer um pit stop, ele fazia só para poder ganhar o ponto da melhor volta, então não refletia exatamente que a pessoa estava com o melhor ritmo aquela corrida inteira. Às vezes a melhor volta era uma coisa fake, né? O piloto tá em oitavo, o nono está lá longe, ele faz o pit stop, faltando 2 voltas para poder fazer a melhor volta. É uma melhor volta fake, né? Perdeu o sentido da coisa. O que acontecia com o Clark, a gente lembra de corridas que ele venceu, por exemplo, quando ele, se não me engano, foi em Silverstone, agora me falha o ano, em que ele começou a ter que cortar o motor do carro para poder economizar óleo, 65, né? A vantagem que ele tinha acumulado foi decisiva para ele conseguir vencer a prova. Então, muitas vezes as falhas mecânicas aconteciam, com o Ayrton chegou a acontecer isso no Brasil em 91, às vezes a falha mecânica não era uma falha que te impedia de continuar, foi o que aconteceu com o Hamilton, de certa forma, agora. É uma falha que você consegue levar o carro até o fim. Então, a vantagem que você construía, não tinha safety car, vou lembrar disso, né?
Então você não tinha aquele negócio de repente, um debris, qualquer coisa na pista, toda daquela vantagem que você tinha construído de se perder. Se você colocasse 40 segundos de frente, aquilo jogava a teu favor, caso você tivesse uma falha mecânica que você tivesse que administrar. Então, o Clark ele tinha um estilo, em alguns aspectos parecido com o do Ayrton, no sentido de ser muito rápido em classificação e gostar de comandar a prova na liderança, mas ele diferenciava do Ayrton no sentido de um ritmo de prova mais forte. E isso não estou falando que ele fosse mais rápido que o Ayrton, mas que o Ayrton tinha era um piloto descendente mais radical, no sentido de querer controlar o ritmo dos outros. A gente falou isso em 85 aqui no nosso Corrida, que ele introduziu uma mudança de cultura automobilística, né? Era mal visto um piloto estar à frente, ser mais lento e segurar os outros. Então, o cavalheirismo do automobilismo, e Nelson Piquet chegou a pegar isso. Estou falando que o Ayrton foi realmente um divisor nesse sentido. Antes dele, e ele teve muita reação por parte dos pilotos por causa disso. No entendimento do Ayrton, se ele está na pole, se ele largou na frente, ele tinha todo o direito de controlar o ritmo de quem vinha atrás. Ele tinha todo o direito de andar o mais devagar possível para garantir que o carro não ia quebrar ou tentar minimizar o risco de uma quebra e defender a posição, mesmo sem ser o mais rápido. Isso era uma coisa mal vista anteriormente, muito mal vista. E o Clark liderava, mas liderava no ritmo de prova, liderava sem ficar se defendendo, ele impunha um ritmo de prova muito forte. Então, por que o Ayrton tem pouco grande slam? Ele fazia muita pole, ele venceu bastante corrida, liderou muitas vezes de ponta a ponta, mas não fazia a volta mais rápida. A volta mais rápida não cabia, não fazia parte da estratégia do Senna. O Senna, você pega as 20 melhores voltas mais rápidas, ele fez 19, mas Japão também foi, Japão 89. Então, assim, se você pega todas as voltas mais rápidas da carreira do Senna, quase todas, exceto quando ele teve um domínio muito forte sobre os outros, quase todas foram em situação que ele estava no plano B. Quase todas são situações que alguma coisa deu errado, ele não estava controlando o ritmo, ele estava lá atrás e tinha que vir passando, tinha que correr, tinha que recuperar prejuízo, e aí fazia a melhor volta. Então, no caso do Ayrton, não era parte do plano dele. Então, assim, a gente tem que reconhecer o mérito do Clark, a forma dominadora do Clark, né, o quanto ele dominava. O grande lance é dominar a corrida por completo, né? E ele foi muito dominador. Isso reflete muito, porque você podia falar, outros pilotos também tinham a mesma característica, o mesmo desejo dele, era a fórmula da época. Tá bom, mas ele conseguiu aplicar, ele conseguiu fazer isso. De repente, outros queriam também andar rápido na classificação, andar rápido na corrida, liderar de ponta a ponta, mas não tiveram condições. Então, reflete a fórmula de vitória do Clark e o talento dele para conseguir aplicar essa fórmula. Não quer dizer que não houve outros períodos em que foi mais difícil, por um motivo ou outro. Quer dizer, como a gente falou aqui, de períodos que foi mais difícil você liderar todas as voltas, porque tem um pit stop obrigatório, períodos que foi mais difícil fazer a melhor volta, porque tinha uma melhor volta fake, ou períodos como o do Ayrton Senna, que você preferia muitas vezes andar um pouco mais lento e não arriscar a melhor volta para poder tentar levar o carro até o fim. Então, questão de... É um ponto complexo que muitas vezes é resumido dessa forma maluca, como a gente viu na transmissão, né, com argumentos que não existem, não se aplicam. É uma questão complexa, que reflete vários momentos históricos, mas eu acho muito justo, eu acho muito bom que um recorde importante permaneça nas mãos de Jim Clark, que é um recorde absoluto. Porque os pilotos antigamente faziam muito menos provas do que atualmente, então eles ficam muitas vezes com recorde estatístico, recorde proporcional, pontos por largada, vitórias por largada. Esse é um recorde absoluto, permanece na mão de Clark e está em ótimas mãos.